Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre medicina. Eu, Dr. Áureo do Carmo Filho e Dr. Guilherme Almeida, toda terça-feira às 19h30, estamos aqui conversando sobre os mais variados temas médicos. Vou convidar aqui meu amigo Guilherme para a gente começar aí o Papo MedCode de hoje. Lembrando, o conteúdo em áudio da nossa live vira o nosso podcast com o mesmo nome, Papo MedCode, disponível nos principais agregadores de podcast, como Deezer, Spotify, Amazon Music e outros. Vamos lá, Guilherme. Grande Eduardo Junqueira, hoje presente aí na nossa live, finalmente. Finalmente ele fez um Instagram para ele. Pô. Bora, Gui. Bom, o nosso Guilherme não está conseguindo entrar. Vamos lá. Fala, meu amigo. Grande garoto. Super empolgado para a nossa discussão de hoje. Já fez as honras? Com certeza. Já falei do podcast e já dei aí as boas-vindas para um tal de Eduardo Junqueira, que finalmente fez o Instagram. Ih, rapaz. Tem radiologista na área, então, hein? É, com certeza. Vou ter que tomar cuidado com algumas coisas que eu vou falar hoje, então. É isso aí, meu amigo. O radiologista não me pegar depois. E aí, já disse para o pessoal que a nossa live vira podcast, que ela está disponível nos principais agregadores de podcast. Isso, já falei do nosso encontro semanal aí, toda terça, 19h30. Só não falei do nosso tema de hoje. Então vou quebrar todo esse mistério, né? O tema de hoje é edema agudo de pulmão, EAP, né? Então, edema agudo de pulmão aí, um carro-chefe da medicina, principalmente na emergência, né? Emergência CTI. É, com certeza. É um tema assim, muito comum, muito interessante, né? Porque são dois extremos de situações aí que nós vamos falar hoje, né? Que são os dois tipos aí de edema agudo de pulmão principais. Mas vamos lá. Você quer fazer uma introdução? Você quer dizer para mim o tamanho do tema? Qual a relevância que isso tem na prática? Eu posso fazer uma introdução aí dizendo que quando eu trabalhei na emergência, né, dava milhares de plantões de emergência, atendia muito edema agudo de pulmão, né? Principalmente daqueles pacientes crônicos descompensados, né? Cardiopatas crônicos, né? Descompensados, um ICC descompensada, crise hipertensiva. Pegava muito isso na emergência. E eram pacientes que voltavam, né? O cara fazia edema agudo de pulmão, na semana seguinte ele estava de volta, fazendo edema agudo de pulmão de novo. Com certeza. Assim, é uma descompensação de uma doença crônica muito comum, né? De doenças crônicas muito comuns, né? Tanto a hipertensão arterial quanto a insuficiência cardíaca, seja ela aí de fração de ejeção normal ou fração de ejeção reduzida, né? Você chegou a usar na emergência o Adalat sublingual? Não cheguei a usar, não. É coisa de gente mais conheço, velha. né? Mas não é uma das minhas preferidas. Cada um tem as suas preferências, né? Não, o Adalat foi muito usado na época que eu era acadêmico, né? Mas, assim, realmente, não é uma droga, não é uma boa prática, né? Mas naquela época a gente fazia isso. Pegava o Adalat, era cápsula, uma cápsula vermelhinha, né? E a gente furava essa cápsula e botava o líquido embaixo da língua do doente, né? Então, e aí, assim, a pressão caía rapidamente, né? Mas muito rapidamente e de uma maneira muito intensa, né? Então, eu cheguei a ver algumas isquemias cerebrais por causa do Adalat.
E, na verdade, também, né, o tema, em relação à relevância ainda do tema edema agudo de pulmão, é porque ele é uma causa importante de insuficiência respiratória aguda, né? Com certeza. Com certeza. Assim, e com o avançar da idade, né, os pacientes, a gente tem pacientes cada vez mais idosos, a gente vai ver cada vez mais edema agudo de pulmão na emergência, né, pela insuficiência cardíaca. Então, é um tema muito importante, sim, de muita relevância, e que, assim, ao longo da minha carreira aí em emergência... E que a reversão, né, é muito satisfatória, né, para ambos, né? Para o médico e para o paciente. Se você fizer um cuidado adequado, né, um tratamento adequado ali do seu atendimento na emergência, o paciente fica ótimo, né? Exatamente, assim, a gente tem os extremos. Edema agudo de pulmão é de extremos, né? Você tem aquele edema agudo de pulmão hipertensivo, que você baixa a pressão, compensa o doente em menos de 1 hora, né? Ou em poucas horas. E o doente vai embora até para casa, né? Se os exames não vierem grandes alterações e tal. Mas, pelo outro lado, tem aquele edema agudo de pulmão também de descompensação cardíaca importante, aguda, né? Choque cardiogênico, infarto Killip 3. Então, esses são gravíssimos, e que às vezes nem o inotrópico... A gente chegou a contar aqui no dia... A gente chegou a contar a história aqui no dia de síndromes coronarianas agudas, o dia que eu estava correndo na Urca, e que um paciente botou a mão no peito, caiu no chão, saiu naquela espuma rósea pela boca. E que eu coloquei ele sentado, né, para tentar aliviar aí o retorno venoso e aliviar a bomba. O paciente que tinha feito um infarto agudo e estava fazendo um edema agudo de pulmão, cardiogênico ali na minha frente. Exatamente. Né? Então, isso é gravíssimo. Né? A gente tem, já que a gente já começou a falar, né, do edema agudo, né, vamos separar aí os dois principais tipos, né, que é o hipertensivo e o não hipertensivo. Né? Graças a Deus, o mais comum é o hipertensivo, ou seja, o edema agudo de pulmão, onde a gente tem um aumento importante aí da pressão arterial, né? Então, nesses casos aí, em geral, a gente baixando a pressão, seja com diurético, seja com nitrato ou sublingual ou venoso, né? Ou até com atencina, dependendo da situação, a gente tem um ótimo resultado no tratamento, tá? Mas, assim, mesmo nesses casos, e essa é uma lição que eu levo da prática, né? Mesmo nesses casos, se você tiver num hospital que tenha condição de fazer exames laboratoriais, tem que ser feitos os exames, né? No mínimo, um eletrocardiograma e uma dosagem de enzima cardíaca, de troponina, tá? E aí eu vou contar um caso que aconteceu comigo no Carlos Chagas, né? No Carlos Chagas eu fui acadêmico voluntário a partir do meu 3º ano, né? Do 3º ao 5º ano fui acadêmico voluntário lá do Carlos Chagas. E assim, dava plantão na emergência toda sexta-feira, né? E tinha realmente isso que você falou, né? O paciente, ele voltava quase toda sexta-feira em edema agudo de pulmão, porque ele não tomava o remédio, né? E aí, numa dessas sextas-feiras, ele voltou lá, né? Tava com edema agudo de pulmão hipertensivo, nosso aparelho de eletro estava quebrado, né? E o paciente não quis ficar lá para fazer a dosagem naquela época, a gente só tinha CKMB, né? Então, a gente tinha que fazer pelo menos 2 dosagens de CKMB com 6 horas de diferença uma da outra, né? Diferente hoje da troponina ultrassensível, a CKMB demora um pouquinho mais para aparecer na circulação. E aí o paciente não teve paciência, não fizemos o eletro, porque não tínhamos. O paciente não foi paciente. Não foi paciente. Ele estava, assim, do ponto de vista de dor precordial, não tinha dor precordial. A descompensação dele foi respiratória, né? Chegou lá ataque apneico, franco edema agudo, baixamos a pressão, melhorou, e aí a gente ia fazer a dosagem de enzima. A primeira dosagem foi normal, a gente ia deixar ele lá 6 horas de castigo para fazer a segunda, e ele não quis esperar. Saiu de lá por volta de umas 10 horas da noite. 2 horas da manhã, chega ele parado. Chega ele morto, né? Então, assim, e saiu de lá compensado, né? Saiu a revelia, mas saiu compensado, eupneico, a pressão controlada. Então, na verdade, ele tinha infartado, provavelmente, né? E foi embora para casa a revelia. Né? Então, essa é uma das lições. Mesmo sendo edema agudo de pulmão hipertensivo, né, que a gente consiga compensar, se a gente tem condição de fazer exame, a gente faz. Pelo menos um eletrocardiograma e uma enzima cardíaca. Agora, você me permite
dar um tom de complexidade ao entendimento do edema agudo de pulmão? Claro. Então, a gente sabe que na base da medicina, né, o edema, ele é uma síndrome clínica carro-chefe, digamos assim. Na semiologia a gente aprende o edema, né, como uma entidade clínica mais do que milenar, estudada pelos médicos, mais do que milenar. E o edema, estou falando de edema agudo de pulmão, estou falando de edema geral. O edema, ele, no geral, ele tem 3 causas. A primeira causa é o aumento da pressão hidrostática. Quando você aumenta a pressão hidrostática e você tem um capilar, né, que é um vaso fenestrado, você tem transudação, você tem liberação de líquido para o terceiro espaço, né, que é justamente isso que a gente está discutindo. O cara tem uma hipertensão arterial sistêmica, a saída dele está barrada, e por aumento da pressão hidrostática nos capilares pulmonares, aquele líquido acaba transudando para dentro do alvéolo, né? Se líquido transuda para dentro do alvéolo, a sua troca gasosa, né, o fato de botar o O2 para dentro, o CO2 para fora, fica complicada, né? A troca gasosa fica comprometida. Se o paciente tem uma falha da bomba e ele não consegue bombear o sangue para frente, uma falência ventricular esquerda, ele vai reter líquido no ventrículo esquerdo, no átrio esquerdo, nos capilares pulmonares e, por sua vez, vai extravasar líquido, vai transudar para dentro do alvéolo. Então, o edema agudo de pulmão de origem cardiogênica ou hipertensiva, né, ou por falha, por insuficiência cardíaca ou por hipertensão, é classicamente um edema hidrostático. Mas a gente tem 2 outros. Um, que é a redução da pressão oncótica, né? Se você pega um indivíduo com hipoalbuminemia, ou porque ele tem síndrome nefrótica, está perdendo proteína pela urina, ele faz edema agudo de pulmão também. Como ele faz edema em todos os locais. Como ele faz ascite, como ele faz derrame pleural, como ele faz derrame pericárdico, ele faz edema agudo de pulmão também. Se o indivíduo é um desnutrido grave, um kwashiorkor, uma desnutrição proteica que tem hipoalbuminemia, ele pode fazer edema pulmonar também, certo? Ou se ele tem insuficiência hepática e não está produzindo albumina adequadamente, ele pode também fazer. E a última causa, digamos assim, é a redução da permeabilidade capilar. Quer dizer, estados inflamatórios difusos. Quando você tem uma SARA, o aumento, né? Quando você tem o aumento da permeabilidade, pulmão de choque, você tem uma sepse, quando você tem uma vasculite, você tem uma pneumonite tóxica por gases, uma pneumonite autoimune, um lúpus, uma doença infecciosa. Ou até que a gente viu. Ou até uma reação transfusional, né? Que também é relativamente comum. Que é reação transfusional lesão pulmonar aguda. Vai aumentar a permeabilidade capilar e você vai fazer edema agudo de pulmão exudativo. Exatamente. Rico em proteínas, porque a permeabilidade capilar vai permitir. Então, sempre que falar de edema, seja em qualquer local, pense nos 3 mecanismos biofísicos. O aumento da pressão hidrostática, a redução da pressão oncótica e o aumento da permeabilidade capilar. Evidente que no edema agudo pulmonar é disparado o aumento da pressão hidrostática, a causa. Mas volta e meia na clínica médica, a gente acaba se deparando com as outras situações. Exatamente. Gostou da complexidade? Não é bom. Descomplicando o que é complexo. Mas isso daí é o seguinte, isso é fisiopatologia. Se a gente não entende fisiopatologia, a gente não entende nada, né? Não entende tratamento, não entende drogas novas que possam surgir, não entende nada disso. Isso aí, eu dei a ponte, dei o passe açucarado, digno de uma Arrascaeta, para você me falar basicamente desse edema agudo de pulmão hipertensivo e desse edema agudo de pulmão por falência da bomba, como é que você trata? E aí eu queria te perguntar as diferenças desses dois, né? Já que os dois são edemas hidrostáticos, como é que se diferencia basicamente aí o diagnóstico, né? Como o paciente está chegando em dispneia, como que você suspeita de um edema agudo de pulmão
Como que você avalia a procedência desse edema agudo de pulmão e refletindo isso no tratamento? Claro. Então, assim, antes de falar até desses dois casos, que são desses dois tipos, que são os mais comuns, eu vou falar do terceiro aí, né, que a gente acabou não falando, não valorizando muito, mas que é importante, né, que para mim o protótipo é a trale, né, que é a lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão. Né? Quantas vezes aqui a gente não já viu isso acontecer, né, de fazer transfusão no paciente e minutos depois da transfusão, ou durante ainda a infusão lá do seu hemodderivado, o paciente faz a dispneia e a gente atribui isso a uma hipervolemia, né? Em geral, a gente pensa, não, o paciente não gostou muito do sangue, porque ele já está cheio, já está hipervolêmico, né? E, na verdade, não. Na verdade, o paciente faz um edema agudo de pulmão, né? Ou, no mínimo, ali faz pelo menos os estertores, né? Podem não ser os estertores bolhosos e tal, mas faz alguns estertores, né? E a causa é aumento da permeabilidade capilar pulmonar, né? Por causa de mecanismos imunológicos relacionados à transfusão, né? E agora falando dos tipos mais comuns, assim, na prática, o edema agudo de pulmão ele vai se dividir nisso, hipertensivo e não hipertensivo, né? Em geral, os dois são de origem cardiovascular ou cardiogênica, né? O hipertensivo, obviamente, ele vai cursar com pressão arterial mais elevada do que o basal do paciente, né? Em geral, na emergência... E o paciente vai estar dispneico, né? Ataque dispneico. Exatamente. Assim, nos dois casos, né, o edema agudo de pulmão, o que você tem na clínica? Você vai ter ataque apneia, você pode ter ataque de dispneia, né? Você vai ter ausculta pulmonar rica, né? Que pode vir desde estertores nas bases, principalmente base direita, broncoespasmo, até estertores difusos e bolhosos, né? E, enfim, e a clínica, o paciente pode estar hipoxêmico, pode estar com a saturação de oxigênio lá capilar baixa, né? Mas é aí que se vai separar o hipertensivo e não hipertensivo. Então, o hipertensivo vai estar com a pressão mais alta do que o normal, né? Na emergência, às vezes, a gente vê níveis tensionais elevadíssimos lá, né? Acima de 200 por 100, 120 de pressão arterial. E o não hipertensivo, em geral, cursa com níveis até baixos de pressão arterial, né? 9 por 6, 8 por 5, né? Dependendo da situação aí. Então, o hipertensivo, na verdade, o que você tem que fazer é diminuir a pressão arterial do paciente. Você tem que diminuir o consumo miocárdico ali de oxigênio, né? E tentar aliviar ali a pressão capilar pulmonar, que na verdade é o que a gente acha que está alta, né? Então, a gente pode fazer o uso aí de nitratos, né? Que pode ser ou via sublingual ou via endovenosa, né? E aí os medicamentos mais utilizados na prática, que tem lá no nosso Medcode, lá, no Infusões e Drippings, que basta você lançar o peso do paciente, que ele te dá a dose alvo, né, que você pode fazer, de quanto a quanto que você pode fazer, né? Então, os nitratos venosos, a gente destaca aí o nitroprussiato de sódio, né, que é o mais eficaz aí em baixar a pressão, e a nitroglicerina, que além de abaixar a pressão, é um pouco menos potente para baixar a pressão, mas ela é um vasodilatador coronariano mais potente. Então, se você suspeita de alguma isquemia coronariana, preferencialmente usa de nitroglicerina, que também existe sob a forma de spray sublingual. Aqui no Brasil não é muito utilizado, mas a gente tem disponível aqui nas farmácias, né? A primeira vez que eu desfilei pelo Salgueiro, né? Desfilei como apoio médico da ala das Baianas, né? E aí eu levei lá meu sprayzinho de nitroglicerina. Usei 2 vezes durante o desfile lá nas Baianas, né? Enfim, e o nitroprussiato, a gente tem também a forma venosa, né? E existe também aí outras formas sublinguais aí também de outros medicamentos, como o dinitrato de isosorbida, que também tem efeito coronariano aí, semelhante à nitroglicerina, né? Bom, além desses medicamentos, desses nitratos, a gente pode lançar a mão também de diuréticos de alça, né? E aí é uma dose alta que a gente faz no edema agudo de pulmão hipertensivo. Estou falando primeiro do hipertensivo, né? Os diuréticos de alça, a dose de ataque, né? O diurético que a gente tem disponível aí facilmente é a furosemida, né? O Lasix. Então, a gente faz uma dose de ataque aí de 0,5 a 1 miligrama por quilo de peso do paciente, né? Então, assim, paciente de 80, 70 quilos, né? A gente tem que fazer aí 3 a 4 ampolas
de ataque. A gente pode fazer, né? 3 a 4 ampolas de ataque. E pode repetir essa dose aí, caso seja necessário, aí, de 6 em 6 horas. Pode fazer também o drip de infusão contínua de furosemida. Isso a gente faz, às vezes, no CTI. Né? A gente faz uma solução padrão de furosemida e bota para correr lá de 5 a 10 miligramas por hora. Né? Além disso, também, um remédio que eu uso, eu gosto muito, tem experiência excelente, é a morfina. Né? A morfina é muito boa, porque diminui a ansiedade do paciente, né? Faz uma vasodilatação importante também em vasculatura pulmonar também. Então, assim, é uma excelente opção terapêutica também, embora alguns autores não gostem muito, né? E para os casos de não hipertensiva, aí você, na verdade, está no caso de uma... Posso contar um caso? Pode, manda ver. De edema agudo pulmonar hipertensivo, e que a gente tentou fazer exatamente isso tudo que você falou. Eu estava de plantão num hospital no interior do Rio de Janeiro, há mais de 10 anos atrás, e chega uma paciente que é doença renal terminal, em terapia dialítica. E essa paciente faltou as últimas 2 sessões de diálise. E essa paciente resolveu chegar na emergência 1h da manhã, de domingo. E ela fazia hemodiálise em outra cidade. Nossa. Em outra cidade. E o que acontece? Essa paciente anúrica, 1h da manhã de domingo, com quase 300 de sistólica, taquidispneica e edema agudo de pulmão. Tudo bem, você pode até tentar fazer um diurético, né? Quando é uma insuficiência renal oligúrica, você pode fazer 100, 200 miligramas de furosemida, uma quantidade cavalar. Mas essa paciente era doença renal terminal, em terapia dialítica. E nós não tínhamos nada para fazer hemodiálise nessa paciente no hospital. Ela teria que esperar até 8h da manhã do dia seguinte para poder ser encaminhada para outra cidade de ambulância, com equipe médica, evidente, para fazer a diálise lá. Estava no interior. Você pode até tentar usar nitratos, né? Com a precaução de não fazer, uma síndrome de intoxicação, né? Pelos nitratos. Você pode até tentar fazer uma morfina e pode tentar fazer uma ventilação não invasiva, que depois você vai acabar falando, certo? Só que não adianta, é isso que você está falando. E qual foi a solução? Sangria? Sangria, meu amigo, não tem outra coisa. A gente tirou o volume da paciente na marra. Tiramos volume de sangue, certo? Tiramos sangue da paciente, fizemos sangria. Anemia, gente, aguda, é uma coisa que você controla. Se o paciente já estava bem hidratado, e você tirou o sangue dele, você tirou uma quantidade proporcional, você não gerou anemia dilucional, só se você devolver volume. Então a paciente se sustentou com níveis pressóricos não normais, mas mais baixos com essa sangria, e conseguiu resistir até chegar ao dia seguinte. Mas é isso aí, medida heróica. Então, isso aí foi uma situação que não está escrita, né? Nem deveria ser feita, certo? Não deveria ser feita, mas com entendimento da situação, você consegue bolar soluções ali. Essa é a medicina brasileira raiz. Mas é isso aí, ué. A gente tem que se adaptar, a gente tem que saber o que está fazendo. Então, você sabe a fisiopatologia da coisa, não tem muito recurso, você tem que se adaptar, né? E fazer isso aí. Então, é o que eu faria também, se eu estivesse lá no Carlos Chaga da vida. Lembrei desse edema agudo hipertensivo. Mas é isso mesmo. Agora você pode falar do edema agudo não hipertensivo. O meu amigo Fábio aí está perguntando 500 ml aproximadamente. Foi um pouco mais que isso. Às vezes tem que tirar. Eu não lembro quantos ml, mas eu lembro que encheu mais do que um... Geralmente... Depois, amigo, lá na diálise, se tiver que transfundir de volta, transfunde. O importante é o paciente chegar lá na diálise no dia seguinte. Exatamente. Ela precisava sobreviver por 12 horas, 8 horas, né?
Então, essa era a meta mesmo. Bom, e então, falando do edema agudo não hipertensivo, né? Na verdade, a gente está diante de um quadro de descompensação cardíaca, ou insuficiência cardíaca crônica, agudamente descompensada, ou uma insuficiência cardíaca aguda, né? Seja por isquemia coronariana ou disfunção orovalvar aguda, né? Então, assim, são sempre casos muito graves, né? Então, o tratamento envolve, obrigatoriamente, primeiro, as medidas do ABCD da vida, né? Porque, em geral, esse paciente aí está, assim, muito comprometido, né? Pode estar até já lá desfalecendo, vamos dizer assim, com alteração já do nível de consciência, né? E com sinais evidentes aí de baixo débito, né? Então, você vai, na maioria das vezes, o paciente vai ter que ser entubado, vai ter que entrar em ventilação por pressão positiva, né? Ventilação, em geral, invasiva, né? Coisa que no edema agudo de pulmão hipertensivo é mais raro, né? Em geral, com a ventilação não invasiva, você consegue tirar o paciente mais tranquilamente, né? Na maioria aí, absoluta dos casos. Mas no caso do não hipertensivo, não. Geralmente a ventilação mecânica é invasiva mesmo, né? E aí você tem que usar inotrópicos, né? Então, a gente destaca, o mais utilizado é a dobutamina, né? Já há muito tempo, mas a gente tem outros inotrópicos aí como opção terapêutica, né? A gente tem nesiritide, que tem mais em hospitais de referência aí cardiológicos, né? A gente tem milrinona, anrinona também, né? Que, assim, são inotrópicos excelentes, porque além de aumentar a contratilidade miocárdica, eles também são vasodilatadores arteriais aí preferenciais, mas não muito potentes. Ele não promove uma vasodilatação tão grande. Então, ele aumenta a contratilidade e diminui um pouquinho lá pós-carga, né? Facilitando, melhorando a função cardíaca aí, né? E em geral... Tem aquela questão da noradrenalina se o paciente tiver com sinais de choque, Exatamente, né? porque... Dá preferência a ela, né? Exatamente, porque assim, a noradrenalina ela pode entrar até junto com a dobutamina, não tem problema nenhum, né? Mas se o paciente tiver hipotenso ao extremo, em choque mesmo, não tem jeito, tem que fazer a noradrenalina. Tem que ser. Tem que ser a noradrenalina. Por mais que o choque seja cardiogênico, né? Porque pode parecer um contrassenso, né? A gente usar noradrenalina para um choque cardiogênico. Porque, na verdade, você está aumentando a pós-carga, então você está sacrificando mais o coração, vamos dizer assim, né? Mas tem que usar, porque senão você não tem fluxo. Mas você está garantindo a perfusão. Exatamente. Não adianta você aumentar a pressão da bomba se o teu cano tem um furo desse tamanho. Exatamente, aí não perfunde nada, né? Então, assim, basicamente é isso, né? Um paciente mais grave que vai precisar de inotrópico, algumas vezes de vasopressores, né? Lembrando aí desses outros inotrópicos aí que são menos utilizados, mas que são muito úteis também, né? Em muitas situações, né? E em alguns casos mais extremos aí, a gente lança mão de outros dispositivos de assistência ventricular, né? Como, por exemplo, balão intraórtico, circulação extracorpórea, em alguns casos isso é necessário, né? O paciente tem alguma arritmia, né? Tem que botar o marca-passo. Às vezes a arritmia pode ser um contribuidor, isso, né? Aí a gente vai tratar a causa, né? Se for Ou se for um ritmo chocável, uma fibrilação atrial, com instabilidade. Pode ser um ataque à arritmia. Se for um ataque à arritmia que esteja causando o quadro, é choque, com certeza. E aí o que vai mudar a potência do choque, né? Dependendo da situação. E se for uma bradiarritmia... E evitar de usar o nitrato e a morfina, né? Lembrar para o pessoal, né? Que a gente está falando o outro lado. Exatamente. Porque quem segue protocolo assim, às vezes vai, opa, edema agudo de pulmão, nitrato, morfina, não. Não, de jeito nenhum. Isso é uma das contraindicações absolutas aí dos nitratos, né? Da morfina, não, mas é uma contraindicação relativa da morfina, mas absoluta dos nitratos. Lembrar também que mesmo no edema agudo de pulmão hipertensivo, né, uma das poucas contraindicações aí dos nitratos é o uso aí de inibidores da fosfodiesterase, né? Então, o paciente aí que fez uso aí de Viagra, né, ou de algum medicamento semelhante nas últimas 24 horas, né, do Viagra, né? E do Levitra, por exemplo, nas últimas 48 horas. Então, ele tem contraindicação de usar nitrato, tanto venoso quanto sublingual.
Perfeito. Você vê, além do eletrocardiograma e das enzimas cardíacas, algum outro exame essencial? Assim, Essencial. aí vai depender da situação, do caso, né? Então, se você tem uma suspeita por exemplo, né, naqueles casos mais graves que você tem, se você tem uma suspeita de TEP, de dissecção aórtica, então, nesses casos, o exame de imagem é essencial, isso aí não tem dúvida. Ciência renal também, né? Eu acabei citando um caso, né? Você vai acabar querendo ver escórias, né? Querendo ver eletrólitos. Não, sim, exames de sangue, com certeza. E a gente vai direcionar para cada caso, né? Mas aqueles casos... Mas, por exemplo, imagem. Você acha essencial só fazer uma tomografia, uma radiografia ou fazer um eco só quando a gente transtorácico? Só quando a gente tem alguma suspeita, né, em relação à etiologia. Então, se você suspeita aí de TEP, se você suspeita de um infarto, que não aparece nada no eletro, então o eco pode te ajudar, mostrando alguma disfunção segmentar, né? Um exame de imagem, uma angiotecia... Essa orovalvar, né? Às vezes, né? Orovalvar. A angiotecia pode te ajudar com TEP, pode te ajudar com uma dissecção aórtica, né? Então, assim, aí vai ser direcionado para cada caso, né? Mas tem sua valia. Perfeito. Mas como rotina, eu, assim, indico mais a realização do eletro, que é um exame simples, fácil, realizado no leito em 2 minutos, né? E a coleta de sangue para, no mínimo, fazer a enzima cardíaca. É claro, se você vai colher o sangue, não custa nada você fazer uma creatinina, né? Fazer um hemograma, fazer uns eletrólitos, né? E, enfim, direcionar aí para o teu diagnóstico. Mas, assim, o exame de imagem, para mim, só em casos selecionados, né? Porque senão você perde muito tempo no tratamento, né? Perfeito. BNP tem algum espaço aí para essa avaliação? Sem dúvida. Assim, a gente tem vários casos, por exemplo, que chegam na emergência, que são pacientes mais idosos, vamos dizer assim, com broncoespasmo, né? Então, assim, o broncoespasmo no paciente... A pegadinha é essa que eu quero fazer. Pois é, porque assim, broncoespasmo no idoso, você tem que suspeitar de causa cardiogênica, porque ninguém desenvolve asma com 70 anos de idade, né? Então, assim, tem que pensar em algum problema cardiovascular, ou congestão pulmonar, ou TEP, né? Eu quero ressaltar para todo mundo que está ouvindo a gente o seguinte: você está numa emergência, você faz uma ausculta pulmonar, às vezes você deixou passar uma estertoração crepitante porque prestou atenção num sibilo. Sibilo não é igual a asma. Exatamente. Sibilo é igual a broncoespasmo ou corpo estranho na via respiratória. Esse paciente tem edema, ele tem edema do bronco também. Então o bronco fica com a luz reduzida por edema e ele vai sibilar. E não sai colocando beta-agonista em todo mundo, que eu vejo isso. Direto. O paciente está sibilando, vamos fazer um beta-agonista. Pô, cara, mas isso é um edema agudo de pulmão. Pô, mas eu tenho que fazer o beta-agonista para ele ventilar melhor. Não é negativo. Claro que não. Você tem que tratar o edema. Concorda? Concordo, sim. Tem nem como não concordar. Com certeza, sim. No idoso, a gente vê muito... Mas é uma preocupação, não é? Você assim, você também, né? Já deve ter passado por emergências múltiplas aí. Então, a gente vê desequilíbrios técnicos, digamos assim. Então, tem lugar que o cara está em edema agudo e o cara está metendo nebulização com Berotec. Aí aumenta pra caramba a frequência cardíaca lá do paciente e piora o tratamento do edema agudo, né? Então, assim, no idoso é isso. Realmente, a gente tem que pensar primeiro em causa cardiogênica para esse broncoespasmo, né? Cardiovascular, na verdade. Pode ser TEP, pode ser uma disfunção miocárdica, né? E, assim, nos quadros mais crônicos, né? Pode ser refluxo gastroesofagiano. Isso é muito comum também, né? De acontecer no idoso, um quadro de broncoespasmo por causa de refluxo, né? Mas, assim, no nosso tema aqui, edema agudo de pulmão, pensar nisso, né? Pensar que broncoespasmo pode ser um sinal lá, um sinal clínico do edema agudo de pulmão, né? E que a gente vai tratar como trataria sem o broncoespasmo, né? Não vamos fazer beta-agonista, não vamos fazer nada disso. A gente vai tratar o edema agudo de pulmão, né? E com o tratamento responde muito bem.
vai melhorar a dinâmica, né, dos fluidos, né? Vai reduzir essa pressão hidrostática. Isso, e vai acabar com o O que fator precisa ser irritativo feito. ali nos brônquios, né? E lembrar que nas outras causas, né, quando o cara tem hipoalbuminemia, também não adianta você ficar dando diurético, entupindo o cara de diurético. Você tem que corrigir o problema. Se é desnutrição, vai ter que melhorar a terapia nutricional. Se é insuficiência hepática, você vai ter que dar um jeito, vai repor a albumina e vai levar o cara para o transplante. Ou seja, se é uma síndrome nefrótica, dependendo da etiologia, o cara vai fazer terapia imunossupressora para tentar tirar isso daí. E se é aumento da permeabilidade capilar, você vai ter que tratar a causa, meu amigo. Se for reação imunomediada, às vezes vai ter que fazer imunossupressão. Se for uma doença autoimune, vai ter que fazer imunossupressão. Né? Em alguns casos até extremos, até plasmaférese, né? Então, são os extremos. O amigo está perguntando aqui se o paciente começar a escarrar sangue, né? Depende da quantidade. Eu tenho uma outra história também. Essa foi o óbito pior, foi o pior óbito da minha vida. Então não tem como esquecer dessa história. Estava de plantão no andar e me chamaram para ver uma paciente que estava internada na clínica médica. Uma paciente de 14 anos, uma menina. E aí eu fui lá avaliar a menina estava em franca insuficiência respiratória. Franca insuficiência respiratória. E aí eu falei, ó, de cara eu vou ter que entubar essa menina. Mas aí eu vou examinar, vamos ver. Do que se trata? A menina jovem que deu entrada por já um quadro respiratório agudo, mas não emergencial. Examinei, estertoração bolhosa toda. E na base, eu nem ouvia nada. Era inaudível, tudo. Eu não tinha ausculta pulmonar, só aqui na parte superior, estertorando a rodo. Menina jovem, vi lá rapidamente o hemograma, com uma anemia, né, com aumento de LDH lá no exame, plaquetopenia. Falei, isso é lúpus, gente. Internaram uma paciente, abrindo um quadro de lúpus, eritematoso sistêmico, como se fosse uma congestão pulmonar a esclarecer. E sei lá onde foi o médico que admitiu. E aí o cara que está de plantão do andar tem que fazer, sei lá, praticamente a abordagem inicial da paciente, que evoluiu para uma emergência. Quando eu entubo, cara, sai mais de 1,5 litro de sangue. Isso é uma capilarite. Boptise maciça. Capilarite pulmonar burral, provavelmente, né? Então, não teve solução para essa menina. Ela morreu, né? E foi duro ter que dar a notícia para a mãe dela, que ela chegou com a mãe e no mesmo dia evoluiu para óbito, né? Então, é complicado. Então, se for um pouco de sangue, não tem problema. A questão é se o sangramento tem repercussão hemodinâmica e qual a causa, né? Qual a causa do edema agudo? Em geral, o que a gente vê nesses casos é aquele sangue, não é aquele sangue vivo, né? Saindo no escarro. É um escarro espuma espumoso, rosa, né? Espuma rosa. É uma espuma rosa, né? Que é o sangue misturado com secreção e tal, e diluído. Né? Isso é o que a gente vê normalmente. Isso aí tratando... O capilar arrebenta, né? Pelo aumento da pressão hidrostática, alguns capilares acabam se rompendo ali. É isso aí. E aí tem sangramentos diminutos. Diferente. Mas o caso que eu citei foi uma pneumonite, né? Grave. Exatamente. Exatamente. Isso aí é gravíssimo. Não tem muito o que fazer. Né? Às vezes você mesmo chegando, pulsando esses pacientes, mas às vezes não dá nem tempo. Nessa situação já era. Nessa situação não tem como. Pode ter broncoscopista, etc., que não vai resolver, porque é disseminado. É disseminado. Né? Eu já vi hemorragias pulmonares também graves, assim, por causa de tuberculose, né? É o aneurisma de Rasmussen, né? Que a gente já leu tanto no livro. Leptospirose, né? Eu vi uma vez. Mas é horroroso. Aquela síndrome de
Síndrome de Weil, né? e assim, o sangue, o Leptospirose. sangramento pulmonar maciço, você não tem como estancar, né? Porque o pulmão é poroso, é uma esponja, né? Então, por broncoscopia, às vezes você acessa, mas não consegue parar o sangramento, né? Muitas vezes você não consegue nem identificar. Confesso para vocês que no Covid eu não vi isso. Eu também não. A gente via mais, era o contrário, né? Era o infarto pulmonar, né? Hemorragia não via muito, não. Via mais a isquemia mesmo. Pancapilarites, né? Pancapilarites por Covid, eu não vi. Né? Também não. Eu não vejo o Covid como uma doença endotelial grave, mas é assim, mais trombogênica, né? Do que exatamente inflamatória endotelial, né? Gerando uma endotelite, né? Uma vasculite hemorrágica, digamos assim. Com certeza. Aliás, hoje eu recebi a notícia que meu artigo lá da tese lá, meu segundo artigo da tese foi aprovado hoje. Uma revista, revista aí de psiquiatria internacional, de alto impacto, falando sobre o déficit de atenção que a Covid dá, né? No dia da alta, né? Então é uma catástrofe. Depois que eu tiver o link, eu vou postar lá. Mas é catastrófico. Assustador. Ótimo. A gente pode até marcar aí uma discussão para você contar um pouquinho mais dessa experiência. Com certeza. Mas sobre edema agudo de pulmão, tá satisfeito? Satisfeito, meu amigo. Falamos tudo aí que a gente... falamos de fisiopatologia, falamos das causas, falamos do tratamento, demos o nosso enfoque prático, né? Falamos de drogas aí que quase não tem disponível nos hospitais, mas que em alguns centros tem, são importantes a gente saber usar e que tem lá no nosso MedCode, né? Todas essas drogas que a gente falou tem lá, né? Basta botar o peso do paciente que o aplicativo vai te dar o cálculo direitinho. Então, estou satisfeito, sim. Acho que foi bem proveitoso, como sempre é, né? Nosso Papo MedCode. Então é isso, pessoal. Vocês aí que acompanham a gente, muito obrigado. Quem quiser pode ouvir os outros Papos MedCode sobre os outros temas, né? Tá lá guardado no Papo MedCode, nas principais plataformas aí de podcast. Deixo as últimas palavras para o Áureo. Um abraço. Um abraço, agradecer aí a presença do Guilherme, a presença de todos vocês aqui. Lembrando que o conteúdo da nossa live, Papo MedCode, que é feita toda terça-feira às 19h30, vira podcast, com o mesmo nome, Papo MedCode, está disponível nas principais plataformas agregadoras de podcast. Chegamos aí a mais de 1.100 audições essa semana, né? Isso dá muito orgulho para a gente, muito gás para a gente continuar essas discussões aí que são muito proveitosas. Tá? Boa noite a todos aí, boa noite, meu amigo Guilherme, e até semana que vem.